Boa tarde a todos e a todas. Obrigada pela presença, dando continuidade ao Congresso de Ciências Aplicadas Online, Soluções e Inovações em Tempos de Pandemia, realizado pela comissão organizadora do evento, pelo Instituto Caminhos da Mata e com o apoio institucional da ESCAS, Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Temos o prazer de chamar o palestrante professor Aquino Paçoca, que nos enriquecerá com informações sobre lazer e entretenimento em tempos atuais. Durante a exposição, os ouvintes podem ficar à vontade para interagirem no chat. Ao final da palestra, tiraremos as dúvidas com o professor Tiago. Professor Tiago, para nós é uma honra tê-los conosco aqui no CONCIA. Antes do professor começar, eu estarei apresentando aqui o professor Tiago Aquino. O professor Tiago é um profissional de educação física, palhaço profissional, empreendedor, pesquisador, consultor e também palestrante. Ele é graduado em Educação Física pela FMU, membro pesquisador do LEO, Laboratório de Estudos do Lazer, membro da World Leisure Organization, coordenador da pós-graduação em Lazer e Recreação, FMU, e USCS, gestão de alta performance, palhaço profissional, autor de 50 livros em gestão, educação e educação física. Líder de conhecimento da Universidade do Brincar, diretor da Kids Move Consultoria, Entretenimento SP, Brincadeiras e Jogos, Florescer Bebês, editora Supimpa, e Lab Brincar, Laboratório de Estudos e Práticas em Brincadeiras e Jogos, consultor e palestrantes. Professor Tiago, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Veja se eu falei tudo corretamente, se não, pode me corrigir e acrescentar também. Agora a palavra é com você, tá? E seja muito bem-vindo. Pela oportunidade, pela apresentação, e muito feliz de estar aqui colaborando com vocês nesse congresso de tamanha expressão. Pois bem, falou tudo certinho, né? Falar um pouco sobre lazer e entretenimento nos tempos atuais, também falar um pouco sobre lazer, recreação e entretenimento. E a você, congressista, né, envie a sua pergunta a qualquer momento, a qualquer hora, que caso esteja na minha alçada, eu terei o prazer de responder, com certeza. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é tentar aqui criar um caminho conceitual, né, das áreas. Lembrando que criar um caminho não quer dizer que vai se esgotar, né, as reflexões e os pensamentos, e também não quer dizer que seja esse único caminho conceitual, porque existem vários caminhos conceituais. Mas eu acho que para a gente pensar nos tempos atuais e num futuro próximo, a gente precisa aí tentar quebrar umas paradigmas com relação a esse tema. Tudo certo? Tranquilo? Vamos para cima? Beleza! Então, vamos lá. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre lazer, então, tá? Então, lazer. Na Constituição Federal de 1988, ali no artigo 6º, é possível evidenciar o lazer como um direito social. Então, veja, direito social, assim como habitação, saúde, educação, saneamento, e nos direitos sociais não se tem maior, melhor, pior e menor, né? Todos estão lado a lado. E todos têm uma importância muito, muito, muito grande. Esse é um ponto importante que a gente precisa pensar.
Agora, contudo também, né? Muitas pessoas, ao serem questionadas, não sabem muito bem definir ali com precisão o que é lazer, né? E lembrando que eu não quero aqui esgotar as nossas reflexões, né? Mas às vezes as pessoas vão responder como jogar bola com os amigos, não fazer nada, entre outras opções, né? São algumas respostas comuns. Mas alguns autores vão apontar para nós que lazer é um fenômeno cultural, fenômeno moderno, né? Que surge a partir da artificialização do tempo de trabalho, típica do modelo fabril industrial desenvolvido a partir da Revolução Industrial. Ou seja, essa Revolução Industrial é um marco extremamente importante para o lazer. E a partir dela foi institucionalizado o tempo cronológico pautado aí pelo relógio, surgindo essa dicotomia lazer, família e trabalho. Então, isso lá atrás. Agora, podemos pensar aqui se isso continua, se essa dicotomia lazer e trabalho e família, nessa condição temporal, ela é tão encaixadinha assim, ou ela é tão fácil de ser entendida separadamente. Se nós pegarmos ali um sociólogo francês que tem muitas referências no Brasil, até mesmo por conta, aí na década de 60 e 70, ele foi um dos grandes impulsionadores do lazer, nos estudos do lazer aqui, quando ele veio por meio do SESC aí para fazer alguns trabalhos. Geoffrey de Mazetier, então, ele vai dizer que lazer é um conjunto de ocupações nas quais o indivíduo entrega-se de livre vontade. Então, eu vou aqui lembrando as frases e aí a gente vai fazendo um pontinho final para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Conjunto de ocupações a quais o indivíduo entrega-se de livre vontade. Então, veja, se nós pegarmos por esta linha, e é uma linha que eu gosto bastante e que também está nos meus quase 60 livros, a livre vontade, né, nesse fenômeno cultural lazer. Então, vamos lá. Eu estou exatamente agora falando de Sorocaba, eu sou de São Paulo, eu estou em Sorocaba, estou num hotel, participando de um evento gastronômico, que é o meu hobby, né, trabalhar com gastronomia. E nesse evento, pelo menos até ali, às 3h30 da tarde, que é quando eu vim para o hotel me ajustar e me arrumar para estar com vocês, já passaram ali, eu acho que umas 1.200 pessoas no evento gastronômico. Então, essas pessoas saem de casa com uma predisposição, né, com um livre anseio, com uma livre vontade, uma espontaneidade na ação, e tem um ponto importante, né? Tirando os malucos, mas o ser humano não se põe à predisposição a fim de enfrentar o perigo ou algo dar errado, né? Então, veja só, quando eu saio com a minha família, minha esposa Mary, a minha filha Maria Flor de 4 anos agora, e nós vamos a um shopping, a um cinema, a uma praça, a um parque, nós queremos ser bem atendidos e acolhidos. Ou seja, está no meu anseio psicológico e mental, né, que essa espontaneidade, esta ação, seja positiva. Então, esse é um ponto importante, né? Então, aqui nasce, talvez, uma primeira inquietação nos tempos atuais. Esse animador sociocultural, esse recreador, esse gentil organizador, esse educador, seja qual for o nome que você queira dar para este sujeito, ele precisa, então, criar uma programação, criar as intervenções recreativas, criar os espaços e os equipamentos a fim de aguçar esse sujeito, esse participante, a estar ali de livre e espontânea vontade. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você que está aí. O que faz você sair do seu sofá a fim de realizar uma atividade? E depois eu vou aqui
trazer aí os interesses culturais do lazer também. Mas veja, isso é extremamente importante que a gente reflita. Então a gente vai chegar numa conclusão ou numa consideração que isso é subjetivo e depende muito da história de cada um de nós. Eu tenho um grande amigo, o professor Luiz Veneziani, que todo dia às 5, 5 e meia da manhã, o lazer dele é pedalar. E eu fico assim, mas que maluco, eu às 5, 5 e meia, eu quero dormir, né? Mas, em algum momento, eu tenho uma outra ocupação de livre e espontânea vontade, que é uma corridinha no final da tarde ou no meio da tarde, na qual isso me faz muito bem. Então, veja só, é subjetivo. Então, aqui eu acho que tem um ponto importante, que é o seguinte. Uma ação cultural, uma prática recreativa, né? Se eu tenho 30 crianças, 30 pessoas, provavelmente eu tenho 30 respostas completamente diferentes. Então, esse educador, ele passa a ser um observador da ação. Então, esse é um ponto importante. Eu passo a ser um observador da ação. Vamos mais para a definição de Geoffroy de Mazetier. E aí ele traz, então, que essas ocupações, esses conjuntos de ocupações, serve para repousar, que é o descansar. Então, tem os 3 Ds, anotem aí. O descansar, o divertir e o desenvolver, galera. Isso é essencial, né? Então, quando eu estou ali num evento aqui gastronômico, provavelmente eu quero que as pessoas se divirtam, sejam bem acolhidas, né? Provavelmente a gente não está ali para, olha, nossa, aqui no churrasco fazemos isso, né? Poucas pessoas vão buscar ali um desenvolvimento além da diversão, né? Também, se nós fizermos uma pesquisa, muitos estão num evento, numa ocupação, né, nesse fenômeno cultural, lazer e recreação, a fim de descansar, né? Quantos de nós, no final do dia, abre-se um livro e lê aí 5, 6 páginas, e isso já é capaz de regenerar a nossa alma. Então, o lazer, a recreação e o entretenimento têm essa possibilidade de regenerar o nosso espírito na busca do lúdico, na busca naquilo que me deixa positivo perante as ações. Isso é importante que a gente saiba. E neste momento que nós estamos vivendo, se você que está aí atrás da telinha não está fazendo nada que regenere a sua alma na busca do lúdico, na busca da diversão, provavelmente você já está entrando em parafuso. Então, veja, a pressão de saúde, a pressão financeira, a pressão familiar, tudo isso que nós estamos vivendo, e vamos viver por um pouquinho mais, né? Ele precisa ter um outro contraponto, que é o que eu vou fazer para que a minha sanidade física, mental, psicológica e social dê em conta, né, de que eu possa ter um avanço aí, né, um avanço temporal, dia a dia, semana a semana. Então, isso é um ponto importante. Por que eu estou falando isso? Caso você monte uma programação recreativa no hotel, caso você monte uma colônia de férias, caso você vá no equipamento de lazer, caso você vá num Sesc, por exemplo, você vai ver que uma programação, ela precisa ser montada visando esses 3 pontos, a diversão, desenvolver e o divertir. Se eu monto quantas programações de resorts, por exemplo, pela nossa empresa ou nas consultorias que eu faço, que a gente monta uma programação maravilhosa, uma programação aquática maravilhosa, e aquele sujeito, aquele hóspede fica ali na sua espreguiçadeira o dia inteiro tomando sol. Ou seja, ele está num momento de descanso. Então, veja, eu não posso querer que todo mundo tenha uma participação ativa dentro da recreação e do lazer. Aí, no nosso primeiro livro, Manual de Lazer e Recreação, a gente traz isso, a participação ativa, passiva e mista. Ou seja, o que a gente tem percebido em muitas programações que a gente tem feito em tempos atuais.
as crianças têm uma participação ativa mais imediata, ou seja, elas querem brincar, elas querem fazer as atividades, show de bola. Alguns adultos veem na participação ativa, mas a grande maioria observação, ou seja, uma participação passiva. Quer ver uma coisa? Ou alguns autores vão dizer uma participação não interativa. Veja, se eu montar agora aqui, eu não sei quantas pessoas nós estamos, mas vamos colocar aqui que nós estamos em 20 pessoas, em 100 pessoas, tanto faz. E nós vamos fazer e colocar um videokê. Tudo bem? Um videokê. Provavelmente de 20 pessoas, 3 ou 4 pessoas vão se levantar espontaneamente, escolher a sua música ali e participar ativamente do videokê. E teremos 80% sentados, olhando tudo aquilo acontecer. A partir do momento que essas 4 pessoas dão um passo à frente, né? Participam da ação, participam da atividade, e as pessoas que estão sentadas observam, e elas veem que essas 4 pessoas que foram voltam transformadas, voltam felizes, voltam com um semblante mais leve, voltam no lúdico, né, nessa concentração da diversão, provavelmente outras pessoas que estavam na ação passiva vão para a ação ativa. Eu acho que esse é um ponto importante. E ele vai dizer ainda que após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Eu acho que esse é um ponto importante também, né? Então, tudo aquilo que eu sou obrigado a fazer, né, fatalmente eu perco a primeira premissa, que é a premissa da participação voluntária e de livre vontade. Tudo bem até aqui? Show de bola? Posso avançar, galera? Show? Beleza? Olha só. Tem um ponto que eu acho que é extremamente importante da gente também refletir, né? Que é o seguinte. Vamos pensar um pouquinho sobre essas atividades de lazer. E aqui eu quero trazer algumas referências e também trazer os interesses culturais do lazer. Então, veja. Tem 2 autores, Mello e Alves Júnior, que eu gosto bastante, que eles trazem o seguinte: as atividades de lazer são atividades culturais. Como eu falei com vocês lá no começo, lazer e cultura, para mim, estão lado a lado, né? Então, eu não consigo, Paçoca, né, separar lazer e cultura. Porque isso, na nossa formação enquanto sociedade, isso se fez necessário, tá? Então, veja só, eles vão trazer que essas atividades de lazer podem ser culturais no sentido amplo de ter diversos interesses humanos, linguagens, manifestações, daremos alguns exemplos. Essas atividades, então, são efetuadas no tempo livre ou disponível, e aqui eu quero trazer uma questão, né? Tempo de trabalho, tempo de necessidades básicas, tempo de obrigações sociais. Então, por exemplo, se nós tirarmos o tempo seu de trabalho, é difícil nos tempos atuais achar que isso são caixinhas certinhas, né? Porque elas vão se enrolar, a gente vai ver. Então, veja só. Tira o seu tempo de trabalho. Nós estamos aqui trabalhando agora na geração do conhecimento e da produtividade. Beleza. Eu tiro o tempo de obrigações sociais, ir ao banco, fazer mercado e coisas assim. Eu tiro o tempo de necessidades básicas vitais. Sono, alimentação, higiene pessoal. Tá. Se você for fazer isso como conta, você vai ver que tempo livre disponível, você vai ter muito pouco durante um dia. 1 hora, 1h30, 2 horas. E aqui eu quero perguntar a você, tempos atuais, o que você faz nessa 1 hora, 2 horas, entre aspas, disponíveis para o lazer? Porque você já se desembaraçou das obrigações profissionais, familiares e sociais. E aí entra um lapso na sua cabeça, porque nós não somos educados para o lazer,
nós somos educados para o trabalho, né? Olha que legal, domingão, 4h30 da tarde, nós estamos trabalhando. Olha isso, na Idade Média, que dignidade trabalhar em pleno domingo, não é verdade? Então, veja só, nós somos educados para o trabalho. Então eu acho que tem uma pecinha importante que é, nós precisamos dialogar mais com a educação para e pelo lazer lá nas escolas, lá nas famílias, lá nos nossos grupos, porque isso é um fator educacional. Então, por exemplo, Maria Flor, ela já sabe que final de semana, ela acorda dizendo aonde nós vamos, o que nós vamos fazer. E, por exemplo, sábado, nós fomos dar uma volta na praça e num parque perto de casa. Eu moro ali no Tatuapé, no Parque São Jorge. Então, veja só. E hoje, Mary, minha esposa, acordou e ela falou, olha, hoje nós vamos num cinema, porque a Maria Flor, ela vai percebendo que essas ações para a formação dela enquanto criança, enquanto sujeito, é extremamente importante. Então, veja só. Então, essa é uma questão importante, enquanto eu falo lazer, recreação e entretenimento nos tempos atuais. Educar o sujeito para que ele entenda essa possibilidade temporal. Agora, tem um fator que eu acho que embaralha tudo isso que eu estou falando. Smartphone, celular, não é verdade? Embaralha. E é muito louco porque o smartphone, ele começa a te apontar quantas horas por semana você usou os devidos aplicativos. Né? Façam o teste, assim. Para mim é uma perda de tempo, mas às vezes, não educado do jeito que eu sou, às vezes eu faço isso. Fique 1 hora mexendo no TikTok. 1 hora mexendo. Passando ali, vendo as pessoas. 1 hora. Você vai ver que vão aparecer 2 pessoas em vídeo falando assim, opa, você já não está há muito tempo aqui? Será que não é hora de você levantar e fazer outras coisas? Né? Então, veja só. A minha questão nos momentos atuais é que se nós somos preparados para fazer as intervenções adequadas, buscando a minha positividade nesse pouquíssimo tempo disponível e livre que eu tenho durante o dia. Minha resposta é, não temos. Não temos. E não estou nem colocando falar mal, fofocar. Eu estou achando que está todo mundo bem com relação a isso. Então, veja só. Extremamente importante olharmos o lazer, a recreação e entretenimento de uma forma séria. Isso é importante. Por isso que eu não quero aqui minimizar tudo isso como um pular corda, pular maré. Olha, vamos fazer atividades de lazer. Vamos pular uma corda? Não é isso que eu acho que... Não é esse um caminho adequado, tá? Vou tomar meu guaranazinho. Veja só que tem um ponto importante. Galera, faz sentido isso que eu estou falando? Ou é muito viagem? Faz sentido? Dá para captar algumas coisas? Que eu quero ser o mais didático possível aqui com vocês. E aí, olha só que interessante. Estudando lazer, recreação e entretenimento, principalmente nas consultorias que eu faço, SESCs, empresas e outras ações, em prefeituras e escolas, eu precisei deixar uma teoria um pouco mais palpável para a minha realidade. Tudo bem? Então, veja. Tem os interesses culturais do lazer. Que uma vez perguntando para uma grande amiga minha, uma doutora em lazer, eu perguntei assim, para você, o que é recreação? E ela falou assim, são as práticas culturais realizadas no tempo disponível. Opa! Então, se são práticas culturais, alguns autores vão dizer que os interesses culturais podem ser traduzidos como práticas culturais. Então, gente, canetinha,
receitinha para que a gente possa entender um pouco mais. E o que eu vou falar com vocês, eu utilizo 99% dos meus trabalhos. Eu tinha uma participação na Record por uns 2, 3 anos, eu utilizava no programa lá também. Então, veja, é assim. Do Mazedier traz 5 interesses culturais do lazer que alguns autores, e eu, nos meus livros, a gente traz como práticas culturais. Então, são 5. 5. Depois tem mais 2, e agora mais 2 novinhas, que saiu em um dos nossos livros. Então vamos falar dessas 5 clássicas. Então, práticas culturais. As atividades intelectuais, aquelas na qual o raciocínio é ação primária, jogos de tabuleiro, leitura, uma aula. Então, se você lê um livro à noite, ou se você gosta dos jogos de tabuleiro presencial ou tabuleiro na internet, isso é uma prática intelectual no âmbito da recreação e do lazer. Então, por isso que eu quero dizer que não minimize para que você tenha apenas a questão apenas do pular corda. Segunda prática cultural, a ideia das práticas físicas, das práticas esportivas, extremamente importante. As práticas manuais, aquelas nas quais as mãos são importantes, as oficina de argila, brinquedo com sucata e tantas outras. Temos as práticas sociais, na qual o grupo é importante, jogos cooperativos, jogos de estratégia, um piquenique em família, um almoço em família. Perceba como a gente amplia, a gente faz um zoom out, né? Então a gente olha aqui, eu estou olhando mais para cima, né? Para fora. E nós temos também as práticas artísticas, que são aquelas relacionadas a cinema, teatro, música, dança, circo, da forma contemplativa, que é essa forma passiva, e da forma ativa. Então, por exemplo, quando eu proponho uma oficina de jogos teatrais, quando uma pessoa da área da dança propõe uma oficina de dança, né? Ou quando eu vou num teatro e vejo e assisto um teatro, forma ativa anteriormente, forma contemplativa agora. Ou passiva ou não interativa. Gisele Maria Schwartz traz as práticas virtuais, ou seja, com tecnologia ou com inspiração em tecnologia. Professor Camargo traz as práticas turísticas. Resumindo, é muito legal, que é quando eu tenho mudança de cenário. Então, veja só, né? Para você que já sofreu de um relacionamento acabado, né? O amor acabou entre você e mais alguém, você fica na sua casa triste, né? Triste, e aparece o seu melhor amigo ou sua melhor amiga e fala: vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos para uma festa, vamos para minha casa. O que é isso? Mudança de cenário, né? Se nós perguntarmos, a maioria dos adultos gostam de mudança de cenário, que pode ser traduzido como viajar, mudança de cenário. Quando eu estou na escola, por exemplo, eu posso propor aquela atividade que eu ia dar numa quadra, eu dou num jardim, eu dou num pátio, eu dou num corredor, eu mudo o cenário. Isso é importante. Num livro que lançamos o ano passado, Brincar e Educar, professor Luiz Wilson Pina traz dois novos interesses ou práticas culturais, que são as práticas lúdicas, na busca da diversão e do entretenimento, então uma visão macro, e as práticas ecológicas ambientais, ou seja, na qual a relação aí com a natureza e com o meio aonde se vive, não só a natureza, a árvore, mas com o meio aonde se vive, é extremamente importante. Então, veja, eu tenho 7 práticas culturais clássicas, mas essas 2 últimas do professor Pina, muito bem citado em um dos nossos livros. Então, o que você deve fazer? Uma programação de lazer, de recreação e de entretenimento, possibilitar as máximas
experiências lúdicas de lazer e de entretenimento e recreativas para o sujeito. Então, se eu vou para um hotel e eu quero trabalhar com criança de 3 a 6 anos, eu faço 30% das atividades físicas, 30% das atividades manuais e 30% das atividades artísticas. Vamos traduzir? Uma atividade física, a criança de 3 a 6, eu faço um circuito motor. Uma atividade manual, eu posso fazer uma oficina de dobradura, e com atividades artísticas eu faço uma sequência de rodas e brincadeiras cantadas. Então veja como isso eu consigo magnetizar essa criança, esse sujeito, perante as experiências lúdicas. Então, na minha cabeça, isso não é tão atual, que a gente já vem falando há um tempinho, mas quando eu olho para o cenário atual que nós estamos vivendo, extremamente importante que a gente possa dar diversas opções de lúdicas, recreativas, de lazer para o sujeito. Tudo bem? Veja só. Show de bola. Tem uma outra questão, né, que eu acho que vale a pena a gente pensar. É o seguinte. Lá no período neolítico, 8.000 ou 10.000 anos atrás, chegou a agricultura. E a agricultura faz com que esse sujeito faz com que esse sujeito precise trabalhar de uma forma mais organizada e sistematizada. Então, o trabalho passa a ser um foco extremamente importante. Aí vem a Revolução Industrial, que já falamos. Aí lá, por conta dos movimentos sindicais, movimentos sociais e outros movimentos, né? Lá na década de 30 e 40, o lazer, então, é dado como um direito social. Né? Então, extremamente importante essa ideia da diminuição da carga de trabalho, mas a educação para e pelo lazer, extremamente importante. Então, já indo para os finalmente, para abrir para as perguntas, é o seguinte: quando a gente pensa em tempos atuais, eu penso que lazer, recreação e entretenimento farão parte cada vez mais das nossas vidas. Não vamos negar a nossa diversão, porque senão nós vamos entrar em piração. Então, você deve, sim, dentro dessas práticas culturais que eu falei, encontrar aquelas que te faz muito bem. Então, isso é importante, beleza? Segundo ponto, que a gente tem percebido isso já de uns 2 anos para cá, e o ano passado, bem durante a pandemia mesmo, no momento crítico, ainda no começo desse ano, eu venho falando muito das atividades ao ar livre. Então, veja, aumentou Brasil e fora do Brasil a disponibilidade dos esportes náuticos, dos esportes de areia em São Paulo. Eu sei que outras cidades, os esportes de areia, beach tênis, futebol de areia, vôlei de praia, estão bombando. Eu comecei mesmo a praticar um beach tênis e estou dando um curso de beach tênis para crianças junto com o tio Lau, na Moca Beach Tênis. Horários, pessoas que durante a semana ali trabalham e vão ali para o espaço. Uma mudança de cenário extremamente importante. Então, devemos pensar nisso. Devemos pensar também na configuração, na subjetividade deste lazer para cada sujeito. Então, por exemplo, sei lá, tá tendo um coreto na sua cidade, tem alguém interagindo no coreto da sua cidade, ali na Praça Central com uma música e tal, sei lá. E tem gente que fala, nossa, puta coisa chata. E tem gente que fala, meu, que coisa incrível. Ou seja, a história desse cara permite ele ter outras experiências. Por isso que eu falo muito de maximizar as experiências, né? E aí, a gente escreveu um texto que é o seguinte: antes da pandemia, e a gente acha
e a gente atualizou e eu quero trazer em primeira mão. Então, é o seguinte, esse é como tendências e realidades. Então, primeira coisa, obviamente que já estou isolando a coisa dos protocolos, temos que fazer, temos que usar. Tudo isso a gente já sabe, tudo bem? Então, eu quero dar um passo além disso. Então, esse recreador, esse animador, deve ser uma pessoa mais de observação, um ouvido muito aguçado, na tentativa de entender ou captar informações importantes do sujeito. Então, por exemplo, na prática, a gente vai para um hotel trabalhar 2 semanas. A gente fez isso em julho, por exemplo. Antes, a gente montava uma programação para semana, programação pronta já. Aí, no final da noite, a gente dava uma revisada para o outro dia. Agora, não. A gente monta a programação dia a dia. Porque durante o dia, a gente fica com a escuta muito aguçada, a fim de captar informações vindas do sujeito brincante. Então, essa foi uma mudança real para nós na prática. Percebemos que as práticas físicas estão sendo intensificadas, como, por exemplo, existe uma grande marca de uma loja de esportes muito grande, que ela é azul e branca, né? Vocês já sacaram. Na qual, por exemplo, em agosto e setembro do ano passado, não se tinham bicicletas para comprar. Opa! Esse é um sinal importante. Opa, aumentou o número de vendas de bicicleta. Nós fomos lá na sexta-feira, nessa grande loja, e eu, muito curioso, a gente foi comprar um skate para Maria Flor de aniversário, que ela fez aniversário dia 19 agora, e aí eu perguntei, o que está saindo? E aí, todas as respostas caminham para essa autonomia na prática do lazer e da recreação. Ou seja, talvez o cara, aqui que eu não posso generalizar, tá? Mas talvez esse cara, ele ao invés dele ter ali R$500 para ir em algum lugar, por pressão financeira, pressão social, pressão familiar e todas as outras pressões que a gente já sabe, o que ele faz? Ele compra uma bicicleta, ele compra um patinete e ele entende e ele começa a olhar para o patrimônio local da região dele, o patrimônio regional, as praças, os parques, os espaços públicos, ou seja, ele tem uma autonomia social. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Veja, a gente escreveu esse texto em 2014, e é claro que nós reformulamos 2019 e para agora também. Então, veja, a gente escreveu em 2014 o seguinte: as possibilidades de lazer doméstico. Olha só isso. E no texto a gente coloca a ideia da televisão como um lazer doméstico, né? Estavam chegando os streams, né? Então, assim, o YouTube como uma fonte muito rica de informação, de entretenimento, né? De lazer, né? A gente vê agora os canais por stream. Então, assim, tudo isso é muito, muito, muito importante, né? Muito importante. Então, a gente precisa olhar para isso. O lazer doméstico. Muitas crianças, por ter que ficar em casa, e a gente já sabe tudo isso, começou a ver espaço em casa como uma possibilidade de se brincar em casa, né? Eu conheço muitas famílias que organizaram espaço em casa para o brincar. Então, o lazer doméstico, ele é muito real. Veja, 2014, tá? Não estou falando de agora. Nós escrevemos que uma das formas de que o lazer e a recreação seria impulsionada seria na formação e na geração de conteúdos em redes sociais. E vejam, durante a pandemia, o quão
quantas pessoas tiveram que gerar informações ricas por necessidade de trabalho e tantas outras, né? A gente acelerou o processo de aprendizado nas redes sociais, isso é fato. A Brincadeiras de Jogos, que é a nossa empresa número 1, assim, do nosso guarda-chuva, nós temos 8 empresas hoje acontecendo, mas a Brincadeira de Jogos temos 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Facebook, mais Instagram, e a gente percebeu que acelerou esse processo. Então, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar sobre a gamificação. Então, assim, ó, a gamificação ela vai carregar em sua prática características de jogos, sendo a imersão, a jogabilidade e a diversão. Tá, então calma aí, vamos lá. Tem um ponto importante que é o seguinte: o desafio proposto de conquista é o estímulo catalisador para os participantes. E esses desafios aparecem de diversas formas, como quebra-cabeça, códigos, textos, games, coordenadas, pistas. Ou seja, eu sei que você já brincou de videogame. Na minha época, ali, o Super Mario, né? Que você jogava o Super Mario, passava pelo monstro e concluía a fase. Daqui a pouco, meu irmão, você estava na 18ª fase, 4 horas de jogo. Porque a cada fase ele te gamifica e aí te causa uma imersão no jogo. Isso é incrível. A criança faz isso sem saber de gamificação. Maria Flor tá lá pintando alguma coisa na mesinha dela, tu pode chamar ela 4, 5 vezes que ela não te ouve, porque ela está imersa em ação. Então, acho que, nesse momento atual, dar a oportunidade do sujeito estar em imersão nessas experiências. Então, se eu vou no parque, eu me desconecto e eu estou 100% presente no parque com a minha família. Eu estou aqui no meu evento, no meu não, né? Eu estou trabalhando no evento gastronômico e eu avisei o Fabrício, olha, eu vou conseguir entrar 10 minutos antes. Não mais peguei o celular, porque eu quero estar sempre, como eu estou aqui com vocês, 100% presente. Caso aconteça alguma coisa na minha família, vai esperar acabar para que eu possa responder ou para que eu possa atender. Então, educar para que o sujeito esteja 100% presente é importante. Nós temos outras 4 ideias, tá? Olhar para o patrimônio cultural local, patrimônio regional. Nós temos os patrimônios históricos, ou seja, tu não precisa vir para a minha cidade, São Paulo, para ir no Parque do Ibirapuera. Tudo bem, se você vier, vai ser maravilhoso. Mas você tem um parque ao lado da sua casa e não vai. Tu tem uma cachoeira na sua cidade e não vai. Aqui em São Paulo, temos o Parque da Cantareira, que é muito legal de ir lá, de andar em família. E muitas pessoas nem conhecem. Então, veja só o que eu quero dizer. Olhe para o seu patrimônio regional e dialogue com isso. Isso é uma perspectiva nos tempos atuais. E vou dizer mais, vários projetos do SESC, por exemplo, porque eu tenho essa informação e eu também trabalho com eles, são voltados para os patrimônios locais. Isso é fantástico. Fantástico. Muitas pessoas descobriram um patrimônio regional. Veja. Duas últimas informações que eu acho que são importantes. Que é a ideia da conexão afetiva com aquilo que você propõe enquanto programação. Então, aquilo que eu, Thiago Paçoca, proponho de programação recreativa para um hotel, para uma colônia de férias, para um centro cultural, precisa estar conectado com aquilo que eu acredito. Parece piegas falar isso? Parece, mas é de extrema importância. Porque o que faz sentido para mim vai fazer sentido na maioria para aquele que vive aquela experiência. Isso é importante.
Porque, lembra, estar nas práticas recreativas, nas atividades de lazer, é uma opção do sujeito. Pô, eu não posso jogar fora essa opção de ouro, que o cara saiu do sofá, o cara se arrumou e veio para a minha programação, para o meu espaço, para o meu equipamento de lazer. Então, isso para mim, precisa ser consagrado, né? E o último ponto é o seguinte: gestão em lazer e entretenimento. Gestão. Muitas empresas e pessoas também nessa pandemia ficaram muito vulneráveis. Por quê? Porque eu não posso dizer que nós fomos o setor mais prejudicado, não. Pessoas morreram, muitas pessoas morreram, pessoas perderam trabalho, por aí vai. Mas quem trabalha com turismo, com lazer, com entretenimento, com recreação, né, se sentiu muito vulnerável, na sua maioria, nesse processo de pandemia. Então, entender sobre gestão é importante. Gestão de relacionamento com o cliente, gestão de vendas, a gestão de marketing digital, organização de serviços e produtos na prateleira das empresas. Isso é fundamental. A gente tem um grupo de gestão com 52 empresários nessa área. E a gente acompanha os caras sistematicamente. Então, veja, é uma tendência e é uma perspectiva, esses grandes centros, essas empresas, essas pessoas que estão na área, olhar um pouco mais para a gestão de uma forma séria, organizada e sistematizada. Acho que é isso, meu povo brasileiro. Fez sentido para vocês? Valeu? Passou rápido, né? 5 horas já. Sim, nossa, muito bacana, Tiago. Eu acho que você traz, assim, coisas práticas, né? Isso que é legal, exemplos. Eu gostei bastante do destaque que você falou, do 100% da pessoa presente, porque é muito difícil hoje em dia, né? As pessoas estão nos locais, mas não estão presentes 100%. Isso. Eu gostei dessa sua fala, da questão do celular, porque o celular rouba as pessoas. Estão todos presentes e as pessoas não estão todas presentes. Estão todos conversando e as pessoas não estão todos conversando, né? E eu achei muito bacana esse seu destaque. Eu achei esse seu destaque, a questão do parque também, não só parque, que você citou parque, mas morar numa cidade e não conhecer a cidade. Você sai da sua cidade, conhece outras, que às vezes você nem conhece, mas vai para outras, mas às vezes lá onde você está, você, por um motivo ou outro, vai fazendo um passeio, caminhando, e diz, tem isso, e você observa que tem... Tem uma coisa importante, Marilene, que é olhar o sujeito próximo a nós. Então, por exemplo, a gente fez uma escolha lá em casa. Eu não sei se é correto ou não, mas foi uma escolha. A gente faz mercado, sabe aquele mercadinho de bairro? Porque eu fico muito preocupado com o dono do mercadinho de bairro, que ao lado dele, num raio de 1 quilômetro, tem 8 mercados grandes. Então, a gente fez uma escolha de olhar para esse cara. Por exemplo, a gente fez uma escolha, por exemplo, de viajar no feriado para uma cidadezinha a 60 quilômetros de São Paulo e olhar para esses locais, para essas cachoeiras. E aí, o que acontece? Você vai criando pontes e conexões com aquilo que está próximo a você. Eu acho que isso é importante quando a gente fala agora nesse processo pós-pandemia e pandemia. E também quando se fala, que até se discutiu bastante aqui no Congresso, esse olhar social, esse olhar de uma nova sociedade, do sujeito inclusive, quer dizer, você não, o outro, às vezes uma pequena prática, né? Você precisa estudar uma teoria intensa. Não! A minha avó morreu com quase 95 anos, há um tempo atrás, sem formação acadêmica nenhuma, mas ela falava muito simples assim: para você ser um bom profissional, converse e olhe
para quem está próximo de você. É muito simples. Me parece muito simples isso. Mas também tem um ponto importante. Fazer isso é também você optar o caminho que você quer. E aí tem o poder de decisão do cara. Então, por exemplo, vou dar um exemplo real nosso aqui em casa. A minha irmã, há 7, 8 anos atrás, aos seus 28 anos, uma bailarina maravilhosa, contraiu um câncer de mama. 28 anos, hoje está curada, mas passou por uma barra, meu Deus do céu. A partir daquele momento, eu, Thiago, decidi diminuir as minhas relações tóxicas pessoais. Saí de 3 faculdades que eu dava aula, decidi tomar o meu caminho de empreender com mais 4, 5 amigos próximos. Então, numa relação de transparência muito real, muito tranquila, muito mais bacana, muito mais saudável, né? Então assim, ter essas... Eu sempre falo no diabinho e no anjinho, né? Nós somos pessoas que as nossas decisões, elas acontecem todos os dias. Por exemplo, eu estou no hotel aqui em Sorocaba, no 15º andar. O meu anjinho, às 6h30 da manhã, quando eu fui para o evento aqui, 6h30 da manhã, o meu anjinho falava assim, vai de escada, você precisa estar ativo, desce de escada. O meu diabinho falava assim, para com isso, pega o elevador e aperte um botão. E aí cabe na minha decisão, enquanto sujeito, dar um passo à frente. Então, esse passo à frente é o primeiro passo quando a gente entra, né, no tema do evento, soluções e inovações em tempos de pandemia. O cara se relaciona mal, o cara tem um trabalho que não te faz bem emocionalmente, ele está com pessoas que ele não se sente bem, mas ele não prepara o trilho e não prepara o caminho para ele tomar uma decisão mais segura logo mais. Isso, exatamente. E aí, Tiago, a Érica te pergunta o seguinte, a Érica Santos de Oliveira, ela pergunta, esses 3D citados estão ameaçados devido ao atual cenário causado pela pandemia Covid-19? Acho que não. Eu acho que é mais impulsionado. E eu vou dizer o porquê. O que me faz falta hoje, eu quero amanhã. Então, por exemplo, fez falta a vocês, e obrigado, Érica, pela pergunta, fez falta a vocês momentos de diversão nesse momento de pandemia? Claro que sim. Então, na minha cabeça, o sujeito que não buscar isso, ele é um maluco. O sujeito que não buscar ir na casa de um amigo trocar ideia, ir na casa igual. A minha mãe mora em outra cidade. Me fez falta não ver minha mãe. Me fez muita falta. A gente se viu acho que umas 4 vezes durante um ano. Para mim, isso é um tempo absurdo longe da minha mãe. E longe do meu pai, que mora em São Paulo, mas mora em outro bairro, grupo de risco, aquela coisa toda. Então, agora eu quero estar mais presente, assim como ela também quer estar mais presente a nós. Eu acho que será impulsionado. Se nós olharmos dados da rede hoteleira no estado de São Paulo, no último feriado do dia 2 de novembro, hotéis com ocupação de 90% no estado. Isso é um dado importante. E não estou falando dos grandes resorts, eu estou falando da rede hoteleira, pousadas. Ou seja, eu acho que isso está sendo impulsionado. A diversão regenera a sua alma, o desenvolvimento te dá conhecimento para que você tenha ferramentas numa próxima batalha, e o descansar é a possibilidade de você ter um corpo renovado para enfrentar um outro dia. Quem não buscar esses 3 pontos, fatalmente vai entrar num colapso breve. Legal, muito bom. E tem uma outra pergunta aqui, Tiago, dizendo se
Essa questão das atividades de lazer que você citou, até você cita a brincadeira de corda, que não é só pular corda, mas o que você diria da brincadeira de rua? E se o lazer também está poderia também ocorrer nas brincadeiras dirigidas, por exemplo, na escola, uma brincadeira dirigida, ela também é considerada lazer? Vamos lá. Eu dei uma entrevista ontem para um podcast na área da educação super famoso e o tema foi sobre recreio escolar. E na minha cabeça, um espaço de lazer nas escolas é o recreio. É esse ponto que o sujeito ele pode fazer, ele tem algumas opções, mas eu vejo que a escola é um ponto de obrigação, um ponto de produção. Então, por exemplo, dificilmente eu vejo lazer e recreação na escola, essa coisa mais libertatória tal. E isso não entra na educação física, não entra nas disciplinas clássicas da educação básica. Agora, um ponto que é extremamente importante, que eu vejo na escola, que é olhar para o recreio como um espaço de encontro e trocas, eu acho que isso é um ponto importante, beleza. Vejo que os conteúdos de lousa, os conteúdos aprendidos numa lousa, eles precisam ser ressignificados para a experiência tridimensional. Então, por exemplo, ninguém, e eu vou dizer ninguém, totalizando aqui todos, né? Todo mundo lembra da maquete que fez na escola. Que é um amigo para casa, que levava, que fazia, o pai ajudava no carro, era ruim de levar, colocava na mesa, derrubava a maquete, refazia na escola, porque isso é uma aprendizagem tridimensional, tem conceitos reais a serem aprendidos. Agora, quem daqui lembra a fórmula de Bhaskara? Eu não faço ideia o que é Bhaskara. Porque, na minha formação, isso não fez sentido e provavelmente na minha aprendizagem tridimensional desse conceito, eu também não tive. Então, quando eu levo o lúdico para dentro da escola, o que eu quero? É aquele chavão da criança aprender brincando. O aprender brincando é o aprender com prazer. Esse prazer nessa capacidade de aprendizagem e esse prazer de ressignificar a ação daquele conteúdo. Sobre os jogos tradicionais, que é um outro tema que eu também tenho livros, os jogos tradicionais, eu preciso olhar com um ponto extremamente importante, que é o seguinte: se a transmissão é por via oral, pela oralidade dos mais velhos para os mais novos, esse celular prejudica essa transmissão e essa oralidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá de casa. Maria Flor está indo na escola, show de bola, berçário casulo na Moca, que a gente ama de paixão. E ela voltou aí umas 3 semanas atrás com umas 2, 3 brincadeiras tradicionais. O quente e frio, sabe o quente e frio? Tá quente, tá frio? Agora o que ela faz? Ela pega um ursinho de pelúcia dela e fala: mamãe, papai, vamos brincar de quente e frio. Aí a gente fala: como? Aí ela esconde a pelúcia em algum lugar da casa e ela fala: escondi, procurem. E a gente vai chegando perto e ela fala: tá quente, tá frio, longe, tá quente, tá frio. Ou seja, alguém, um educador da escola, pela oralidade, transmitiu a ela esse conhecimento tradicional e cultural. Show! Então, eu vejo que a escola não pode ignorar que é um ponto central dessa transmissão, desse conhecimento cultural. O que eu tenho visto com preocupação é a transmissão informal do jogo tradicional, como, por exemplo, de pais para filhos, de vô para netos, do vizinho. Por exemplo, eu aprendi a empinar pipa com um vizinho mais velho. O meu pai nunca empinou pipa com a gente, com um vizinho mais velho. E aí eu pergunto, em tempos de fica em casa, cadê esse vizinho? Né? Então, essa é uma preocupação, né? O transmissor desse conhecimento, ele não pode se perder, não o da escola. Para mim, o da escola desempenha um papel fundamental e eu parabenizo a todos.
mas esse transmissor informal fora da escola, que muitas vezes é o que a gente está falando. É o cara que está na casa do avô e ele está falando com o avô por aqui, ó. E ele deixa de olhar, e o avô deixa de olhar para o seu neto na capacidade lúdica e criativa de brincar. Explicação muito esclarecedora. Realmente é muito diferente. Muito diferente. E Tiago, tem uma outra pergunta também sobre a questão da... Como que você viu a questão da pandemia e as atividades remotas, né? Que a intenção... que as atividades remotas foram intensificadas na pandemia. E esse lazer? Como Boa. que ficou? Tanto de adultos, e aí pergunto que tanto de crianças como de adultos. Excelente pergunta. Eu tive muitos amigos da recreação, das empresas, que começaram a trabalhar com a recreação online. Tem uma coisa que eu acho que é um ponto fundamental para a gente pensar. Tem um evento em São Paulo chamado Congresso Bet Educar, Bet Brasil, que eu acho que é um dos maiores eventos de educação, palestras e tal. E eu palestro nele desde 2011. Desde 2011 até a última edição, 70%, 80% dos estandes são de tecnologias. Impressora 3D, agenda virtual, tecnologias total. Beleza. E aí, qual era a minha fala nos meus trabalhos de consultoria, de mentoria? O mundo está olhando para a tecnologia e o cara da recreação ainda está soltando balão com água no hotel. Em algum momento, esse cara não vai estar preparado para acompanhar esses impulsionamentos tecnológicos. E, de fato, aconteceu. De fato, aconteceu. Então assim, ó, vou falar primeiro dessa recreação online, e depois eu falo das faixas etárias. Então, esse cara, ele teve que, em 2 semanas, ele perdeu agenda. Eu tenho amigos que tinham 200 eventos, 200 eventos a cada 3 meses, ou seja, 60, 70 eventos por mês. Esse cara perdeu agenda. Game over pro cara. E ele teve que falar, opa, vamos fazer online. Só que aí tem uma questão. Igual, a Brincadeiras e Jogos, a gente faz online desde 2008. O nosso primeiro seminário online, igual este aqui, esse congresso online, o nosso primeiro foi em 2009. Com outras plataformas completamente primitivos. O nosso Facebook, com 1 milhão de seguidores, tem desde 2011. A gente faz live 2 por semana desde 2012. Ou seja, o nosso público ele já entendeu o que a gente faz. Agora, e o público dessa empresa que perdeu a agenda hoje e amanhã começou a postar, olha, vamos vender coisas aqui. Não é assim que se trabalha no modo online, a gente sabe disso. Então, na prática, essa recreação online ajudou muitas empresas, só que aí tem uma grande dificuldade, que é tudo que é online, eu penso na escala do meu negócio. A mesma coisa nesse congresso, né? Podemos ter aqui inscritos de muitos países, porque eu penso na escala do negócio. Ou seja, vou dar um exemplo prático. Eu vou cobrar uma recreação numa festa infantil, clássica. 700, 800 reais, beleza? Numa festa ali de 3, 4 horas. Eu vou pegar a festa porque todo mundo já viu. Para esse cara fazer 3 horas, 4 horas de recreação numa tela de Zoom, ele tem que ter 30 crianças pagando 30 reais. Só que para eu ter 30... Aí você fala, não, mas 30 crianças é fácil? Não é fácil, porque num funil de marketing digital, quem compra tá no fundo do funil, não tá no topo do funil. No topo do funil, eu preciso aquecer muito
a galera no topo para gerar um poder de compra ao final. E isso não se faz em uma semana. Ou seja, o cara apostou na recreação online, não deu escala e não deu o ticket necessário. E aí o cara fala, mas não funcionou. Não, eu conheço 4, 5 empresas de amigos, vou dar nomes, Animatute, Divertir e Recrear, Coringas de Barretos, e vamos dar Tio Girafa, de BH, que esses caras foram para o online e criaram produtos reais. Então, montaram kits de brincar para as famílias comprarem um kit para brincar em casa. Ou seja, precisou acelerar. Agora, tem um ponto importante que eu acho que é o seguinte. Para as crianças, tudo que é bidimensional é muito difícil. A treta é gigante. O bidimensional é a tela, é a lousa. É muito difícil. Então, por exemplo, se a minha filha estivesse no processo de alfabetização, ela repetiria o primeiro ano, o segundo ano novamente. Porque ela precisa do real, do tridimensional, trocar ideia com outras crianças na sala. Ou seja, isso fez muita falta. O adulto, ele consegue sintetizar mais o aprendizado por tela. Por exemplo, nos nossos cursos online, pela Brincadeiras e Jogos, nós estamos com 8.000 alunos ativos. Ou seja, tem 8.000 educadores que têm acesso à nossa plataforma. É muito legal. Só que a gente também precisa educar o cara para ter tempo, para ajustar o tempo, para assistir, para perguntar, para interagir. Ou seja, eu acho que o adulto, ele consegue mais. Agora calma aí. Não vem me dizer que conhecer São Paulo, conhecer a sua cidade pelo Google é legal. Não é legal. O legal é conhecer no mundo real, velho. Então, na minha cabeça, é legal online, show de bola. Mas, galera, vai lá no museu, vai lá na praça, vai beber água da fonte, vai num evento de gastronomia, vai na casa da sua mãe. Ou seja, a experiência real tem significado eterno. Eu também concordo com você inteiramente nesse sentido. Bom, Tiago, acho que você trouxe muitas contribuições. Valeu? A gente foi massa. Missão dada? Adorei, nossa, incrível, incrível. Uma contribuição incrível, principalmente você traz práticas, né? Isso é muito bom, porque aí a gente sabe o que é, não fica naquela abstração, como fazer, o que é, aí você traz, não, é isso, tal. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer muito em nome da comissão, em nome do Congresso. A sua fala foi muito bacana, muito mesmo. Esperamos encontrar em outra oportunidade com você, para você continuar com essa conversa, que foi muito bacana. Fico à disposição de vocês. Que ótimo. Convite de amigo não se nega, então não tem jeito. Pode ter certeza disso que conversaremos com você. E queria ver se você pode falar aí umas palavrinhas como considerações finais, né, para as pessoas. O que você poderia finalizar aí da sua fala? Façam coisas que te fazem bem, e aí cada um tem as suas coisas que te fazem bem. Essas coisas entram nas ações lúdicas que regeneram a sua alma. Eu acho que esse é um tempo importante. Se você se sente bem tomando um açaí com a sua filha, vá tomar um açaí com a sua filha. Se você se sente bem lendo um livro, se você se sente bem deitando no colo de alguém vendo um filme, faça isso mais vezes. Se te faz bem conversar com a sua mãe, com o seu pai, faça isso. Uma vez, agora, há uns 3 meses atrás, um amigo meu me fez... Nós estamos conversando sobre vida e morte. E ele me fez uma pergunta que é muito dura da gente pensar, mas que vale a gente pensar. É preciso pensar nisso. Então, vamos lá. Quero perguntar a vocês. Vou trazer o meu pai como exemplo aqui, tá? O
meu pai, show de bola. Eu essa semana faço 39 anos junto com o meu irmão, porque nós somos gêmeos. O meu pai é novo, 64, vai fazer 64 anos, então ele é novo, ele é um cara novo. Mas vamos supor que ele tenha mais 20 anos de vida, até os seus 85 anos. Eu quero mais, né? Mas vamos pensar em 85 anos. 20 anos. Se eu ver meu pai 4 vezes por ano, eu vou ter, até o fim dele, ou até o meu fim, mais 80 encontros. Como que eu quero que seja cada encontro? A minha avó está com 86 anos. Está bem velhinha, está bem fraquinha, está bem fraquinha. Eu acho que eu devo ter mais uns 4, 5 encontros com ela. Como eu quero que seja esses 4, 5 encontros? Não estou falando só na idade idoso. Nós vimos um acidente terrível que envolveu Marília Mendonça e mais 4 pessoas que de uma hora para outra se foram. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que nesse momento atual, a gente precisa valorizar os encontros com outras pessoas. A gente não sabe quantos encontros nós teremos mais. Eu não sei quantos encontros eu terei mais com a minha filha, mesmo eu sendo, acho, jovem, e a minha filha é jovem. Eu não sei quantos encontros eu terei. Se eu vou ter mais... Aliás, eu estou em outra cidade, eu não sei o que pode acontecer. Não vai acontecer nada, graças a Deus. Mas eu não sei se eu vou ter mais um encontro com ela ou mais 1000 encontros com ela. Eu acho que em tempos atuais a gente precisa pensar nisso. Deixo as minhas redes sociais, Thiago Paçoca, Brincadeiras e Jogos. Pode escrever na comunicação aí do lado, tem comunicação, você pode escrever no... Beleza. Teremos live hoje, tem material gratuito para todo mundo. Fico à disposição de vocês. Digite aí. Aí, ó, Brincadeiras e Jogos e Thiago Paçoca. Fico à disposição de vocês. E um beijo Thiago, no coração de cada um. Você encerra aqui nosso ciclo de palestra, encerrou muito, muito bem e de uma forma aí muito carinhosa, muito emocionante, eu diria também, né? Incrível. Agradecemos muito. Eu quero aproveitar para agradecer também o nosso público, os participantes do congresso, quero agradecer também a todos os palestrantes que estiveram conosco desde sexta-feira. Agradeço também os participantes das atividades complementares que contribuíram muito aqui com o congresso. Agradeço também a Pedro e a Felice, o autor da nossa música, da vinheta e da música de abertura. Então, a todos também que contribuíram, muito obrigada. Bom domingo, bom final aí de churrasco para você, Thiago, e aproveite bastante, viu? Foi um prazer conversar com você, aprendi muito.